Boa tarde a todos os presentes, aqueles que assistem a sessão pelo site da Câmara. Agradeço por estarem acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuarem. Iniciando, peço aos vereadores que assinem o livro de presença que será levado à mesa de vocês pelo servidor da Câmara. Peço que os senhores vereadores registrem a presença no sistema eletrônico. Oi? Havendo o número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do 4º exercício da 17ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da pátria. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 12ª sessão ordinária deste exercício. Essa dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica, porém, como estamos usando o sistema eletrônico de votação para esta votação, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Portanto, fica aprovada a ata da 12ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores em único turno. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente os ofícios, o balancete, os projetos e os decretos. Tem que colocar a votação da outra. Botar. Coloca a ata em votação pelo sistema eletrônico de votação. A dispensa, coloca a dispensa da leitura da ata. Coloco a dispensa da ata. Coloca a ata em votação. Esse aqui, né? Não está no script? Eu pulei, será? Não, né? Estranho. Ata anterior, dispensa da leitura. Agora são ofícios do expediente. Será que eu pulei? Não, mas agora é o expediente do prefeito. Aqui foi. Volta aqui então. Aqui, ó. Parou na ata, né, Copal? Oi? Parou na ata. Agora é o expediente, né? Expediente. Fica aprovada a ata. Portanto, fica aprovada a ata da 12ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente os ofícios, o balancete, os projetos e os decretos. Ofício do Executivo 112/2024, qual encaminha o balancete financeiro das despesas e receitas do município referente ao mês de julho de 2024, bem como os demonstrativos de apuração da RCL, período até 31/7/2024, cujo valor total da receita fora de R$ 9.819.805,36 e o valor total das despesas de R$ 7.104.419,74, assim como o demonstrativo da receita corrente líquida referente ao período de julho de 2023 a junho de 2024, cujo seu valor acumulado fora de R$ 85.388.115,26
R$ 1,75. Projeto de lei de número 22/2024, autoriza a abertura de crédito adicional da natureza especial do orçamento vigente e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50 mil destinado ao atendimento de despesas correntes e capital, observando-se a classificação institucional, econômica, funcional, programática a seguir sendo especificadas. O crédito adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da anulação de dotação no valor de R$ 50 mil das seguintes dotações do orçamento municipal vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados à disposição, em contrário. Elza Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Decreto 042, de 6 de agosto de 2024, dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC e da outras providências. Decreto 043, de 19 de agosto de 2024, altera o dispositivo que especifica o Decreto Municipal número 30, de 12 de maio de 2023, da outras providências. Quanto ao balancete e aos ofícios do prefeito, esses já se encontram à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria, nos tablets e também no site da Câmara, e também já com cópias encaminhadas aos interessados. Quanto aos decretos do Executivo, esses já foram colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria, dispostos no site da Câmara e encontram-se também nos nossos tablets. Já quanto ao projeto 022 do Executivo, esse se encontra nas comissões, já colocado no site da Câmara, no expediente, constante nos nossos tablets e à disposição por cópias, caso queiram. Prosseguindo, peço que sejam lidos os ofícios dos vereadores. O ofício 191/2024, de autoria do vereador Giliardi, solicita ao prefeito que seja realizada a manutenção e limpeza de um pequeno córrego entre o sítio Nossa Senhora de Guadalupe, divisa com o sítio da Maria do Carmo. Ofício 192/2024, de autoria do vereador Giliardi, solicita ao prefeito que seja realizada a instalação de iluminação pública na Estrada Municipal do Livramento, nas proximidades da Capela. Ofício 193/2024, de autoria do vereador Juliano, solicita ao deputado federal Mário Palumbo recursos financeiros destinados ao custeio da saúde do nosso município. Ofício 194/2024, de autoria do vereador Juliano, solicita ao deputado federal Mário Palumbo uma viatura policial a ser destinada à Polícia Militar no intuito de fortalecer a segurança de todo o município. Ofício 195/2024, de autoria do vereador Moacir, agradece ao prefeito municipal de Santa Isabel pelo atendimento do pedido que foi feito referente à manutenção da Estrada do Funil. Ofício 196/2024, de autoria do vereador Juliano Giliardi, solicita a Sabesp apoio no intuito de realizar a instalação de bebedouros para a população e bebedouros para pets na quadra society do bairro da Prainha. Ofício 197/2024, de autoria do vereador Moacir, solicita a Eletro informações referente à ligação de energia elétrica na residência número 129, localizada na rua Irineu Priante Chaves, centro de Igaratá. Ofício 198/2024, de autoria do vereador Gilmar, solicita a Eletro que sejam realocados alguns postos de rede de energia localizados na rua Maria do Nascimento, bairro do Pitanga, em Igaratá, em atendimento de uma solicitação da Sabesp que necessita fazer a extensão de rede de água naquela rua. Ofício dos vereadores Gilmar, Coppola, Giliardi, Juliano e Moacir, solicita ao prefeito que, em conjunto com a Secretaria de Obras, realize a pavimentação asfáltica da rua José de Souza Palau, via importante de acesso ao Centro Educacional Maria Judite Souza. Ofício 200/2024, de autoria do vereador Giliard, solicita ao prefeito que seja realizada a instalação de iluminação pública na Capela Cruz da Divisa, próximo aos moradores ali da região, como família Pinheiro, Afrânio, Osvaldo e demais moradores da região. Lembrando que ali tem muitas crianças que estudam na escola do bairro do Boa Vista e usam transporte escolar que saem bem cedo. Ofício 201/2024, de autoria do vereador Giliard, solicita ao Executivo que seja feita a instalação de iluminação pública na estrada conhecida como Estrada do Marcolino, próxima à residência do Wagner, Rodrigo e Douglas. A solicitação se dá pelo fato
no local morarem pelo menos 7 famílias, as quais têm crianças que estudam e tomam transporte escolar. Lembrando que o local é muito escuro. Ofício 202/2024, de autoria do vereador Coppola, solicita a Rota das Bandeiras que seja colocada uma placa de sinalização com indicação de posto de gasolina a 200 metros na rodovia Dom Pedro, antes da entrada da cidade de Igaratá, na pista norte, sentido Nazaré. Agora peço que seja lido o projeto de lei número 13 de 2024, legislativo do vereador Juliano. Projeto de Lei 13/2024 institui o Agosto Dourado como mês de conscientização sobre aleitamento materno e incentiva a doação de leite e da outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1º, fica instituído no calendário municipal o mês de agosto como mês de conscientização sobre o aleitamento materno e doação de leite. Artigo 2, o mês municipal de conscientização e incentivo à doação de leite terá o símbolo da cor dourada, representada por um laço. Artigo 3. Durante o mês de agosto serão intensificadas ações de incentivo e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, bem como a doação de leite. Artigo 4º. O Agosto Dourado terá como objetivo: inciso 1, promover a valorização do aleitamento materno e incentivar a doação de leite, enfatizando que são essenciais na garantia da vida, crescimento e desenvolvimento sustentável das crianças. Inciso 2º, estimular e fomentar o debate entre o poder público municipal e a sociedade civil sobre a importância do aleitamento materno e a doação de leite. Inciso 3º, realização de palestras, eventos, reuniões com a comunidade e ações de divulgação nas diversas mídias. Artigo 5º. Demais atos necessários à instituição do Agosto Dourado serão regulamentados no prazo de 30 dias contados a partir da data da publicação desta lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 15 de agosto de 2024. Juliana Aparecido Galhardo Leite. Justificativa do projeto de lei 13/2024. O aleitamento materno é um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde, tanto da mãe quanto do bebê, sendo recomendado por órgãos de saúde em todo o mundo. Trata-se de uma prática natural e essencial que vai muito além da nutrição. A amamentação contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança, além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Este ensaio abordará a importância do aleitamento materno e seus benefícios para ambos. O leite materno é considerado o alimento ideal para o bebê nos primeiros 6 meses de vida, sendo capaz de suprir todas as necessidades nutricionais do recém-nascido. Ele contém proteínas, vitaminas, minerais, anticorpos e outros nutrientes essenciais em quantidades adequadas, adaptadas à fase de desenvolvimento da criança. Além disso, o leite materno é facilmente digerido e absorvido pelo organismo do bebê, prevenindo cólicas e outro desconforto. A OMS e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivos até os 6 meses de idade. Após a introdução de outros alimentos, a continuidade da amamentação até pelo menos 2 anos. Essa prática é fundamental para garantir o desenvolvimento saudável da criança e prevenir doenças comuns da infância, como diarreias, infecções respiratórias e alergias. Além disso, estudos indicam que as crianças amamentadas têm menor risco de desenvolver obesidade, diabéticos tipo 2 e hipertensão na vida adulta. O leite materno também é associado ao melhor desenvolvimento cognitivo. Pesquisas mostram que a amamentação contribui para o desenvolvimento do cérebro, potencializando as capacidades de aprendizado e memória da criança. O contato pele a pele durante a amamentação também favorece o vínculo afetivo e a segurança emocional, fatores essenciais para o desenvolvimento psicológico. Os benefícios da amamentação não se restringem ao bebê. A mãe é amplamente favorecida. A amamentação ajuda na recuperação pós-parto, pois a sucção estimula a liberação de ocitocina, um hormônio que auxilia na contração do útero e na diminuição do sangramento. Além disso, mulheres que amamentam apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama e de ovário, além de doenças como osteoporose. O aleitamento materno é uma prática que, transcendendo o ato alimentar, sendo o alicerce para o desenvolvimento saudável do bebê e para a sua mãe. Ele oferece uma combinação única de nutrientes e anticorpos, promovendo
proteção contra diversas doenças, ao mesmo tempo que fortalece o vínculo emocional e reduz riscos de problemas futuros. Investir na promoção no apoio ao aleitamento materno é importante, portanto, é essencial para o bem-estar de toda a sociedade, refletindo em ganhos significativos para a saúde pública e para o desenvolvimento integral das futuras gerações. Diante de todo exposto, peço aos nobres parlamentares que se manifestem favoravelmente a esse projeto para que seja apreciado, discutido e aprovado na íntegra. É a justificativa. Câmara Municipal de Igaratá, 15 de agosto de 2024. Juliana Aparecido Galhardo Leite, vereador. O projeto 13 do Legislativo se encontra no jurídico, já colocado no site da Câmara, no expediente constante do nosso tablet e à disposição por cópias, caso queiram. Agora peço que sejam lidas as indicações dos vereadores. Indicação 223/2024, de autoria do vereador Moacir. Solicita uma nova creche no espaço frente ao Centro Educacional Maria Judite Souza. Indicação 224/2024, de autoria do vereador Albert. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igaratá, nas formalidades regimentais, determina a secretaria competente dessa prefeitura que sejam realizadas manutenções nas estradas municipais que fazem divisa com o município de São José dos Campos, precisamente do bairro do Harmonia, Cruz Branca e Barreiro. É necessário alargar as entradas, colocando material fresado, priorizando os morros e aplicar produto específico para fixação do material no solo. As indicações ora lidas ficam despachadas ao senhor prefeito municipal. Os documentos ora lidos já se encontram à disposição no nosso tablet e no site da Câmara. Prosseguindo, peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas de diversos, incluindo os requerimentos da vereadora Bruna e os ofícios desse presidente. Requerimento 11/2020. Requerimento 11/2024, requerimento recebido pela vereadora Bruna, requer o afastamento por 15 dias a partir de 15/8/2024, conforme atestado médico. Requerimento 12/2024, recebido por Richard, requer esclarecimento sobre o não chamamento do suplente no caso do afastamento da vereadora Bruna. Requerimento 13/2024, recebido pela vereadora Bruna, retirada do requerimento 11/2024, qual solicitou o afastamento de 15 dias conforme atestado médico. Requerimento 4/2024, de autoria do Ministério Público, solicita esclarecimento acerca da eventual suspensão dos direitos políticos de André Jacinto Santos, bem como acerca dos fatos relatados pelo noticiante Richard Siqueira da Silva, notadamente a ausência de sua convocação na condição de suplente. Não, mas tem os ofícios do... Ofício emitido pelo presidente, número 43/2024, encaminha ao Ministério Público informações a respeito dos fatos da não convocação do suplente Richard e da suspensão dos direitos políticos do suplente André. Ofício 44/2024, emitido pelo presidente Moacir Priantes, em resposta do indeferimento ao Richard sobre seu pedido de convocação. Mas ele vai ter... diversos, né, que ele vai ter que levar. As correspondências ora lidas já se encontram à disposição no sistema eletrônico no site da Câmara e já encontram à disposição nos nossos tablets, além de ter sido dado ciência aos vereadores interessados. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Então está no incluso ali nos diversos. Não está aparecendo. Então lê então. Lê. Ofício 27/2024, ofício diversos da Sabesp, ofício da Sabesp em resposta ao ofício 185/2024 do vereador Gilmar, acerca do pedido no prolongamento da rede de água na rua Cândida Maria do Nascimento, no bairro do Pitanga, em que responde que está no aguardo da realocação
de postos de energia. Ofício 28/2024, ofício da Sabesp em resposta ao ofício 189/2024 do vereador Albert acerca do pedido de informação quanto ao prolongamento da rede de água na rua José Antônio do Nascimento, no bairro do Pitanga, informando que já fora concluído. As correspondências oralistas já se encontram à disposição no sistema eletrônico, no site da Câmara e já se encontram à disposição nos nossos tablets, além de ter sido dado ciência aos vereadores interessados. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Com isso, peço àqueles que desejarem façam sua inscrição no sistema eletrônico. Com a palavra, o vereador Albert. Boa tarde, senhor presidente, eu qual cumprimento os demais vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, o Melão, ao público aí que nos assiste de casa. Quero deixar alguns registros aqui nessa casa, falando aqui sobre uma situação que ocorreu hoje, do transporte que levou aí pacientes para o AMI Taubaté, onde o veículo quebrou na estrada e os pacientes ficaram lá por horas aguardando que fosse aí um segundo veículo para poder buscá-los. Recebi várias ligações. Então a gente volta naquela questão quando estávamos cobrando aí as ambulâncias, que estão quebradas aí há meses, que até o momento, não foi aí informada essa casa. Uma condição triste, a gente fala da saúde, e quando a gente relata veículos sucateados, isso mostra aí que a população está desguarnecida aí nessa questão de atendimento. Então, hoje, para um orçamento de mais de 80 milhões de reais para o município, deixando aqui também um registro, de que está quase o dobro da gestão passada, quando era 44 milhões, e o prefeito consegue deixar os veículos sucateados. Chega a véspera de eleição, a gente, quando acompanha, a gente vê quando são feitas aí as politicagens. Então, na gestão passada, se fez tanto alvoroço dos veículos sucateados, e hoje os mesmos vereadores que falaram disso lá atrás, hoje não falam nada. Que são aqueles que estão reeleitos. Então, a gente vê a politicagem como é. E a saúde está aí. Hoje, várias pessoas passaram por esse problema, aguardando por horas no asfalto, no sol quente, relatando até passando sede lá. Então, tenho registros aqui, pedi até para filmar o veículo, porque é para depois aí não vierem aqui dizer que é mentira. Então, está aqui no meu celular. Deixe esse registro e falar para o prefeito Elzo para olhar para a saúde, é o mínimo que você deve fazer, prefeito. Mais de 80 milhões de reais não investe na saúde, um contrato de 6 milhões de reais para a saúde, contrato esse que nunca chegou nessa casa, sabe, prefeito? Então, assim, a gente que está aqui querendo fiscalizar, a gente que está aqui apontando os erros, e o prefeito aí fica se omitindo, a população que está vendo vai dar a resposta. Quero falar também aqui sobre, mais uma vez, aí, uniformes escolares. Então, aí, registro também que recebi de pais que matricularam seus filhos neste ano, não têm direito ao uniforme. As medidas foram tiradas em março do ano passado e o uniforme, por incrível que pareça, começou a ser entregue na véspera da eleição. Véspera da eleição, por quê? E aí a gente se depara com essas questões de pais
né, de alunos nos relatando aí essa condição de não estar recebendo uniforme porque seu filho foi matriculado esse ano. Então é difícil, né, a gente ver as pessoas aí com essas dificuldades, uma falta de organização, né, da Secretaria aí de Educação, que deveria aí estar monitorando isso. E esses fatos vêm a conhecimento do vereador e eu tenho que deixar esse registro aqui. Então, que outros pais aí que estiverem passando por isso, entrem em contato comigo, porque vamos cobrar. Serviço pela metade. Né? Vou falar aqui da iluminação pública mais uma vez. Então, a gente vê que a iluminação pública está sendo colocada aí de forma aleatória, um pouquinho em cada lugar, e sendo que não atende a todos na mesma localidade. Aí você vai conversar com os moradores lá, você descobre que tem vereador oferecendo iluminação para um, para outro, o prefeito colocando, isso aí na véspera de eleição. Lá na Nair Bueno mesmo, na comunidade, não terminaram de colocar a iluminação, conseguiram ir lá e deixaram lá uma casa sem iluminação na frente, sendo que tem a secundária. Então está aí o registro de mais uma informação de morador da indignação dos serviços feitos pela metade nessa cidade. Falar aqui também de uma situação. Ano passado fiz uma indicação falando desse problema, até hoje persiste, que é lá no Vilagem. Tem uma estrada lá onde entra pelo 73 e ela vai fazer a junção com a estrada municipal Aníbal Maciel. A água corre no meio da estrada, atravessa para o outro lado da rua, causando erosão constantemente. Então, os moradores de lá, né, relatando mais uma vez esse problema, que não foi corrigido e continua lá do mesmo jeito. Então, prefeito, vamos pedir para fazer o serviço. As máquinas estavam lá perto. Tem que ser feito lá um bueiro, tem que ser feito um novo duto de água para poder corrigir o problema. Então, também fiz esse registro já há mais de um ano, nada foi feito. E a gente tem que vir aqui e repetir a situação. Falar do ponto de ônibus que foi feito lá também. O ponto de ônibus, o mínimo que tem que se pensar é em todos que vão utilizar. Então, falo de acessibilidade aqui. Fizeram um ponto de ônibus com um degrau lá de quase 50 centímetros, e eu falo, e o cadeirante? Como é que faz? Cadê a acessibilidade? Uma cidade que não se pensa nem num projeto para poder construir um simples ponto de ônibus. Não pensa naquela pessoa que precisa. Então, a gente tem que vir aqui e falar isso. Fizeram o ponto de ônibus, deixaram nas condições que até para um idoso mesmo é difícil para subir. Sem contar que não colocou nenhuma iluminação pública onde está o ponto de ônibus e lá tem o poste e tem a secundária. Isso que já foram lá, instalaram iluminação no Vilagem, também deixaram lá a casa sem instalar. E aí, por aí, você vai vendo como funciona. Então, uma secretaria de obras que não consegue fazer aí um projeto com um ponto de ônibus. Vou voltar a falar num assunto aqui, porque as pessoas não podem esquecer disso. Lembranças de quando eu estava aqui assistindo às sessões na Câmara Municipal como cidadão, e onde eu vim acompanhando aí o que era feito aqui nessa casa. Vou falar aqui de um projeto de lei feito em abril de 2017, ainda com o prefeito Palau, Lei 1883, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder
a instituição do Diário Oficial Eletrônico do município de Igaratá. Para vocês verem, o prefeito acabou de colocar um decreto falando aí da contratação desse Diário Oficial impresso, Jornal Gazeta, mais um ano, R$414 mil. R$414 mil para poder a prefeitura aí mandar colocar os atos exercidos por ela, sendo que ela poderia aí estar fazendo isso no Diário Oficial Eletrônico, isso conforme eu assistia lá. Então, quando eu entrei aqui na ocasião, quando eu assumi na vereança, inclusive o vereador Gilmar era o presidente dessa casa, questionei ele sobre o Diário Oficial Eletrônico, quando ele cobrava muito a gestão passada, inclusive no áudio diz que ele ia denunciar o prefeito Palau por desperdício de dinheiro público, por contratar aí um jornal, sendo que tinha o Diário Oficial Eletrônico. Hoje o prefeito Elzo faz a mesma coisa e ele não fala nada. Poderia até dar a palavra para ele falar aqui agora. Eu sei que ele não vai falar, porque ele sabe fazer politicagem, sabe enganar as pessoas. Isso deixo aqui bem claro. E aqui eu vou ler para vocês um dos artigos. Parágrafo único do artigo 1 aqui, ó, Diário Oficial do município de Igaratá, que trata esta lei, substitui a publicação impressa e será veiculado no endereço eletrônico. Aí você vai ver outro artigo, está aqui, ó, artigo 3º, inciso 2º. Além da publicação do Diário Oficial Eletrônico, as publicações na forma impressa, atendendo aí aos preceitos da lei. Então, permanece. Ou seja, então pode ser feito. Não é isso, vereador? Pode ser feito, antes não podia. Essa lei não alterou aqui enquanto eu estava nessa casa. Então, gente, para vocês verem como é, e eu vou aqui deixar meu último registro, vou pôr a fala do vereador novamente, para ficar aqui provando, né, quando se quer enganar você, cidadão. Então, eu vou deixar aqui, mais uma vez, a fala dele mesmo. Aí, se ele quiser manifestar a fala dele mesmo, o vereador fica à vontade. Isso de dinheiro público. Dinheiro público jogado fora, que não precisava estar acontecendo isso, senhores vereadores. Nós aprovamos nesta casa, já falei várias vezes, vou repetir, e estou falando, deixando gravado, que eu vou precisar de todas essas atas, porque no começo do ano que vem, em janeiro, estarei levando toda a documentação ao Ministério Público, inclusive com atas das sessões de Câmara, por isso que eu estou falando em todas as sessões. Não ia falar hoje, mas tive que falar porque foi publicado no jornal Bom Dia, no dia 30 de setembro, último sábado agora. Então, tenho que falar de novo e vai ficar registrado nessa casa para que eu possa depois, começo de janeiro, pegar todas as atas e as juntadas de todos os documentos e enviar ao Ministério Público denunciando o Executivo. Mais uma vez, nós, como já disse, aprovamos nessa casa o Diário Oficial Eletrônico do município de Igaratá, que gera economia para o município, que não precisa mais fazer essas publicações num jornal impresso. Eu estava vendo aqui no dia 10, foram publicadas 10 páginas. 10 páginas publicadas aqui. 10 páginas, fazendo o cálculo, dá mais ou menos em torno de R$15 mil que a prefeitura vai pagar para esse jornal Bom Dia. Então, nós fizemos nossa parte, o prefeito, nós cobramos e o prefeito mandou a esta casa o projeto, nós aprovamos, ele sancionou, virou lei,
Agora eu não entendo por que ele está autorizando ainda a publicar nos jornais impressos e a pagar para os jornais. Porque, como disse, vou repetir, estou fazendo todas as juntadas de documentos. Enfim, tá aí, prefeito Elzo. Está aqui R$414 mil do jornal impresso. Né, o vereador, tomara que ele fale alguma coisa aqui a respeito disso aí, para falar para o prefeito aí, para investir isso aí na saúde. O salário do oftalmo hoje, pelo SUS, é R$5 mil. Contrato oftalmo. Um aparelho de ressonância é R$1 milhão. Se somar os 4 anos, já pagou o aparelho e dá para pôr um profissional. Usa esse dinheiro para a saúde, ô prefeito Elzo. Vou esperar que o vereador Gilmar aqui cobre o senhor também, né, de estar realizando desperdício de dinheiro público. Obrigado, boa tarde. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, declaro encerrado o expediente. Suspendo a sessão pelos 15 minutos regimentais. Todos concordam direto? Pode ser? Peço que os senhores vereadores registrem novamente a presença no sistema eletrônico. Havendo o número legal, declaro reaberta a sessão. Faltou o Albert. Havendo o número legal, declaro reaberta a sessão. Prosseguindo, peço que seja lido o item primeiro da pauta da ordem do dia dessa sessão. Pauta da ordem do dia. Item primeiro, única discussão e votação do projeto de lei 33/2021 do Legislativo. Autoria: vereadores Giliardi, Coppola, Gilmar, Bruna, Juliano e Moacir. Assunto: institui no município de Garatá o Setembro Amarelo, mês dedicado à campanha permanente de conscientização da depressão infantil e da adolescência e da outras providências. Protocolo 26/11/2021, sob o número de 991/2021. Leitura em plenário feita em 1/12/2021, no expediente da 20ª sessão ordinária do exercício de 2021. Parecer jurídico em 8/12/2021, protocolo número 1008/2021, relatando que o projeto está apto a tramitar regularmente. Parecer número 02/2022, de 2/2/2022, favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 01/2022, de 7/2/22, favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 02/2022, de 7/2/22, favorável da Comissão
de Justiça e Redação. Quórum, maioria simples, votação nominal. Peço que seja lido o projeto de lei número 32, 2021, legislativo de autoria dos vereadores Giliardi, Coppola, Gilmar, Bruna, Juliano e Moacir. Esse projeto já foi lido, presidente. Como o projeto já foi lido, coloco o projeto de lei número 32, 2021, legislativo em discussão. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei número 32, 2021, legislativo em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 32, 2021, legislativo por unanimidade dos vereadores em único turno. Peço que seja lido o item segundo da pauta da ordem do dia desta sessão. Item segundo, única discussão de votação do projeto de lei 033/2021. Autoria, vereadores Giliardi, Coppola, Gilmar, Bruno, Juliano e Moacir. Assunto, institui no município o Julho Branco, mês dedicado à campanha permanente de conscientização de prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas e da outras providências. Protocolo 26/11/2021, sob número 992/2021. Leitura em plenário, feita em 1/12/2021, no expediente da 20ª sessão ordinária do exercício de 2021. Parecer jurídico 8/12/21, protocolo número 1009/2021, relatando que o projeto está apto a tramitar regularmente. Parecer 03/2022, de 2/2/2022, favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 02/2022 e 7/2/22, favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 03/22 de 7/2/22, favorável da Comissão de Justiça e Redação. Quórum, maioria simples, votação nominal. Peço que seja lido o projeto de lei número 33, legislativo de autoria dos vereadores. Já foi lido também. Como o projeto já foi lido, coloco o projeto de lei número 33, 2021, legislativo em discussão. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 33, 2021, legislativo em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto 33, 2021, legislativo por unanimidade dos vereadores em único turno. Peço que seja lido o item terceiro da pauta da ordem do dia desta sessão. Item terceiro, única discussão e votação do projeto de lei 08/2024. Autoria, vereador Albert. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de placas com a indicação dos horários
e do itinerário do transporte coletivo urbano intermunicipal no terminal rodoviário, cartaz dentro dos coletivos e pontos finais de todas as linhas de ônibus no município de Igaratá e toma outras providências. Protocolado em 22/3/24, sob o número 0371/24. Leitura em plenário. Ocorreu em 3/4/2024, na quinta sessão ordinária de 2024. Parecer jurídico em 14/5/2024, protocolado sob o número 565/2024, relatando que o projeto está apto a ter continuidade. Parecer 20/24, de 29/5/2024, favorável ao projeto da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 22/2024, de 29/5/24, favorável ao projeto da Comissão de Finanças e Orçamento. Quórum, maioria simples, votação nominal. Peço que seja lido o projeto de lei número 8/2024, legislativo, de autoria do vereador Albert. O projeto já foi lido também, senhor presidente. Como o projeto do vereador já foi lido, coloco o projeto de lei número 8/2024, legislativo, em discussão. Com a palavra, o vereador Albert. Só para deixar registrado nessa casa, projeto de lei de minha autoria aqui, projeto de lei número 08/2024, que dispõe aí sobre a obrigatoriedade de afixação de placas com as indicações dos horários e do itinerário do transporte coletivo urbano e intermunicipal no terminal rodoviário, cartaz dentro dos coletivos e pontos finais de todas as linhas de ônibus no município de Igaratá. Então, esse projeto de lei aqui é no sentido de informar, né, a todos os usuários aí do transporte coletivo, né, dos horários, que é o básico aí, né, para quem utiliza do transporte aí no nosso município. É o básico. E hoje, infelizmente, né, as pessoas aí ficam dependentes disso. A gente fala numa cidade turística e quando chega uma pessoa aqui que não é do município, ela chega numa rodoviária e não consegue aí ter um horário, ver um horário lá de fácil acesso, tem que sair perguntando. Então, esse projeto de lei visa exatamente aí corrigir essa deficiência na nossa cidade, né, para poder ter placas indicativas aí com os horários e itinerários de ônibus aí, nesses locais aí onde eu acabei de citar. Continua em discussão. Coloca o projeto de lei número 8/2024, legislativo, em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 8/2024, legislativo, por unanimidade dos vereadores, em único turno. Comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 4 de setembro. Contudo, caso haja convocação de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Com efeito, convidamos a todos para assistirem às sessões da Câmara pelo site e presencialmente também. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus, está encerrada a presente sessão.